A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, meus irmãos de caminhada. Hoje, professor Joel termina suas exposições sobre materializações. Vamos ouvi-lo com atenção. Nos textos bíblicos relacionados com o aparecimento de Cristo após a morte do seu corpo, Tomé, tomando conhecimento do fato, disse que não acreditava, que ele só vendo as chagas de Cristo é que poderia crer. Posteriormente, neste mesmo período, nos 40 dias de vivência de Cristo com seus discípulos, ele materializou-se e veio então Tomé, que Cristo o chamou, para que tocasse nas suas chagas, e disse ainda: bem-aventurados aqueles que não precisam ver para crer. Mas a verdade é que, levando-se em conta a história da humanidade, no nosso trajeto evolutivo, nós, muitas vezes, em aprendizados, necessitamos ver para crer, ou seja, a demonstração das assertivas, das afirmativas que são feitas. São os fatores limitantes inerentes a nós, seres humanos que ainda somos, na nossa hierarquia psíquica, muito pouco evoluídos. Dizendo isso, precisamos falar que nos dias atuais ainda precisamos ver para crer. Daí as nossas preocupações em apresentar os fatos espíritas, que refere-se principalmente a fenômenos de manifestação física que aconteceram a partir de 1848, que tais fatos foram estudados e analisados e comprovados. Nós fazemos estas apresentações verbalizadas para que as pessoas percebam que não estão existindo aqui improvisações a respeito de tais fatos, que os mesmos foram verdadeiros e naquele tempo eram necessários. Atualmente prosseguem acontecendo fatos, só que o propósito maior da ocorrência desses fatos foi para criar, na percepção e análise do homem, a certeza de que estes fatos, depois que os estudos foram feitos, decorrem da ação de entidades espirituais que provocaram os mesmos, inclusive, vamos dizer, sem precisar as fontes. Só diremos que todos eles referem-se a fatos espíritas, que nas experimentações feitas sempre é necessário a presença de um médium. Ou seja, se existe um médium que tenha em si os atributos necessários para que os fenômenos de manifestação física possam acontecer, então estes fatos poderão se verificar. Ainda são verificados esses fatos nos dias atuais, embora sejam muito raros. Inclusive os mesmos são documentados nos veículos de comunicação na passagem do tempo. Eu mesmo tive a oportunidade de presenciar o fenômeno de transporte de objetos materiais de uma região para outra, e foi documentado em programa em reportagem de televisão que já aconteceu no passado. Mas naquele tempo eram profusos essas ocorrências,
para demonstrar que as pessoas deveriam acreditar e analisar que além da vida existe a vida. Então, nós sabemos que as pessoas do passado presenciaram as pancadas na mesa sensivelmente mais fortes que as que ouviam em plena luz, embaixo ou em cima dela. Ruídos semelhantes ao de um murro ou de uma palmada. Choque e pancadas nas cadeiras dos vizinhos da médium que estavam na sua proximidade, por vezes bastante fortes, para fazerem voltar a cadeira com a pessoa. Algumas vezes, quando esta pessoa se levantava, a cadeira era retirada. Percebam bem, tudo isto que está sendo aqui descrito realmente foram verdadeiros e aconteceram. Transporte para cima da mesa de objetos diversos, tais como cadeiras, vestuários e outras coisas distanciadas de vários metros e pesando vários quilos. Transporte no ar de objetos diversos, de instrumentos de música, por exemplo, percussões e sons produzidos por esses objetos. Transporte para cima da mesa da médium com a cadeira em que se achava sentada. Aparição de pontos fosforescentes de muito pouca duração e de claridades, notadamente de discos luminosos, que muitas vezes se desdobravam, de duração igualmente muito curta. Ruído de duas mãos que batiam no ar uma na outra. Sopros sensíveis, como uma ligeira aragem limitada a um pequeno espaço. Toques produzidos por mãos misteriosas, ora nas partes vestidas do nosso corpo, ora nas partes descobertas, rostos e mãos. E, neste último caso, experimentava-se exatamente a sensação de contato e de calor que produz a mão humana. Por vezes percebem-se realmente esses toques, como um ruído correspondente. Visão de uma ou duas mãos projetadas num papel fosforescente, ou uma janela fracamente iluminada. Diversos trabalhos efetuados por essas mãos, nos feitos e desfeitos, traços de lápis, deixados numa folha de papel ou outro lugar, impressões dessas mãos numa folha de papel enegrecido, contato das nossas mãos com a figura misteriosa, que não é certamente a da médium que estava viabilizando as entidades espirituais, as condições para que este fenômeno pudessem acontecer. Então percebam, além da aparição da Cat King, durante o espaço contínuo de 3 anos, e analisados por William Crookes, estes fatos que nós relatamos, todos eles estão registrados nas bibliografias que formam o acervo cultural da nossa doutrina espírita. Portanto, nós precisamos saber desses fatos, porque algum agente estava produzindo os mesmos e estes eram, é claro, entidade ou entidades espirituais. Dizendo isto, percebam, meus irmãos, nós vamos encerrar aqui as nossas descrições a respeito de tais fatos, porque esperamos que os mesmos sejam suficientes. Citamos aqui este livro, que está sendo tomado como referência a Fatos Espíritas de William Crookes, que também no computador poderá ser localizado e poderá ser adquirido por vocês, se houver da parte daqueles que têm dúvidas, o interesse em adquirir esta obra. Então percebam,
Nós concluímos aqui hoje essas observações e convidamos vocês para continuarmos nesta sequência. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.